Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, o que é um casamento reconhecido diante de Deus? Como acontece o casamento diante de Deus? Em primeiro lugar, a palavra casamento quer dizer acordo, quer dizer união. Um só não é casamento. Tem que ter acordo. O casamento é um acordo. É a união entre um homem e uma mulher. Como diz em certo lugar do livro dos profetas, no Antigo Testamento, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver, logo nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, como é que surgiu o casamento. Que foi mais uma criação do Senhor nosso Deus. No versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, está escrito: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. No versículo 21 está escrito: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja como aconteceu o primeiro casamento. Adão, ao conhecer a sua mulher, ele assumiu um compromisso com ela diante de Deus. Diante de Deus. Ele deu a sua palavra ali diante de Deus. Estavam ali Deus, o homem e a mulher. E diante de Deus, e não haviam testemunhas humanas. Concorda comigo? Meu amigo, minha amiga, não havia. Talvez os anjos estivessem vendo, né? Mas só havia Adão e Eva. Não havia testemunhas humanas. Então, Adão, ele assumiu um compromisso, ele deu a sua palavra diante de Deus, que receberia Eva como a sua mulher. Ele disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ele fez uma confissão, ele deu a sua palavra. E a partir daquele momento, eles passaram a viver em comunhão plena de vida. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o que é um casamento reconhecido diante de Deus? O que é um casamento reconhecido diante de Deus? É quando um homem e uma mulher, diante de Deus, dão a sua palavra um para o outro, assumem um compromisso, fazem um acordo de serem marido e mulher, a partir daquele momento, e vão viver em comunhão plena de vida. Muitas pessoas têm tido seus casamentos destruídos, e às vezes vale lembrar que às vezes a destruição do casamento, ela sempre chega depois que a mentira chega. Às vezes, a destruição do casamento chega através da falta da verdade, da mentira. Chegou a destruição no casamento? Com certeza, muitas vezes, a mentira chegou primeiro. A deslealdade chegou primeiro. Está escrito aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você não quer que a destruição chegue no seu casamento, fale a verdade. Seja do lado da verdade. Não minta para o seu cônjuge, para sua mulher, para o seu marido. Não minta, em hipótese alguma. Seja verdadeiro. Você que está pensando em casar, já case sabendo, você terá que falar a verdade, porque o dia que você mentir, acabou a confiança, acabou o acordo. Se a mentira entrar entre vocês dois, vai entrar a destruição. E você que está passando por uma tribulação no casamento, seu casamento está destruído, lembre-se, não houve algum momento que faltou a verdade.
ou de uma parte ou de outra. Quando a mentira entra, fatalmente, os dois podem até ficarem juntos, mas vão viver um casamento de aparências. Um casamento onde não vai haver confiança. Isso até uma criança provavelmente deve saber. Nem era preciso eu estar falando isso aqui. É tão claro como a luz do dia isso. Mas às vezes nós precisamos lembrar, porque Satanás, ele cega os olhos das pessoas. Ele cega os olhos das pessoas. Satanás, ele quer destruir os casamentos. Por quê? Porque é uma coisa de Deus. O casamento é uma coisa boa, é uma coisa de Deus. Então, quando um homem e uma mulher estão compromissados um com o outro, vivendo em comunhão plena de vida, com certeza o diabo vai tentar entrar ali. E muitas vezes o caminho que ele usa é a falsidade, é a mentira, porque ele não sabe fazer outra coisa melhor do que mentir. Satanás é o pai da mentira, ele mente desde o princípio e ele quer fazer com que o marido minta para a mulher, ele quer fazer com que a mulher minta para o marido, que escondam as coisas um do outro e vivam ali enganando um ao outro, e o final disso não pode ser bom. Porque está escrito aqui em 2 Coríntios 13, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Escreva esse versículo da Bíblia no seu coração, meu irmão, minha irmã. Escreva isso, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade um com o outro. E você que é marido, fale a verdade com a sua esposa. Você que é esposa, não esconda nada do seu marido, seja sincera, seja verdadeira. É muito fácil de ver que a palavra de Deus é a verdade, ela está certa, que Deus está certo quando nos mostra isso nas Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de você que está passando tribulações no casamento. Você que ainda pode salvar o seu casamento. Lembre-se, casamento diante de Deus é quando um homem ou uma mulher dão a sua palavra diante de Deus. Assumem, fazem um acordo diante de Deus. E passam a viver em comunhão plena de vida. Ali está um casamento reconhecido por Deus. Olha, tem jeito. Se até hoje houve mentiras no seu casamento, a partir de hoje passa a falar a verdade. E Deus vai ser contigo. Deus vai salvar o seu casamento. E olha, se você quer falar a verdade sempre, tome cuidado com as suas atitudes, porque você tem que pensar, eu vou fazer isso, eu vou ter que mentir? Então não faça. Sempre pensa, eu vou fazer isso, é escondido? Eu vou ter que mentir? Então não faça. Se você sabe que vai ter que ocultar, mentir, então não faça. As coisas vergonhosas, elas se ocultam. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós temos a natureza pecaminosa, mas nós precisamos buscar a santificação de Deus. Nós precisamos dar atenção para a palavra de Deus, escrever a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos pecar. Porque quando nós pecamos, a destruição vem sobre nós. Quem sofre a consequência somos nós. E outras pessoas também. Tem muitas pessoas sofrendo injustamente. Você mente, você sofre a consequência. E outras pessoas sofrem a consequência da sua mentira também. Por isso que a mentira é uma coisa do diabo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, para que nós sejamos verdadeiros. Venhamos falar a verdade para quem está do nosso lado. Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga. Vou estar orando hoje, aqui em Pracinha, na Avenida Independência 181, pelo seu casamento. Você de Pracinha, vem estar aqui hoje, nós vamos orar pelos relacionamentos, casamentos. Deus vai ouvir a nossa oração. Forte abraço. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.